check this works, right? Até onde chega esse tecladinho. Tá bom aqui? Se ele for usar esse microfone, professor, esse cabinho não tá muito católico, sabe? Aí precisa segurar esse cabinho assim. Som 1, 2. Mas eu vou traduzir, então eu vou precisar de comigo. Ok. Se ele precisar usar... Mas às vezes ele vai. Tá funcionando. Então, tá bom. Vamos lá. You're welcome, Calvin. It's a pleasure. It's one of the things I can contribute now, so. Olá a todos, o microfone está funcionando, vocês estão ouvindo? Tá. Boa tarde, queria agradecer a todos vocês em nome do GECA, do Grupo de Estudos do Capital, do GEOPO, Laboratório de Geografia Política, e do PPGH, que estão organizando esse evento. Queria agradecer também imensamente o professor Kevin Anderson, sentado aqui do meu lado. Ele é professor da Universidade da Califórnia, na Unidade de Santa Bárbara. Ele vai dar uma palestra hoje sobre os últimos escritos de Marx, conceito de revolução, como alternativa ao capitalismo, e agradecer também muito o professor Champurdi, que socorreu a gente agora de última hora para fazer essa tradução, que eu acabei de descobrir que não é uma tradução simultânea, é uma tradução consecutiva. E bom, eu só tenho alguns recados para passar antes, tá? O professor Kevin, ele é de uma organização dos Estados Unidos chamada Organização Internacional Marxista Humanista. Ele vai passar, junto com o Rodrigo, que está aqui, ele vai passar uma lista para vocês se inscreverem, quem quiser se inscrever, do jornal que eles editam lá, para receber as notícias, receber os últimos artigos publicados. E junto com isso, o Rodrigo vai passar também um flyer que vai ter todos os princípios dessa organização explicados para vocês darem uma olhada. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor para a gente dar início. Muito obrigado a todos novamente. Só esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Fernando, eu sou mestrando em Geografia. Eu ajudei a organizar aqui também, a convite do professor Manuel, meu orientador, e do professor Urbano, que está sentado ali. De novo, agradecer a todo mundo. E thank you, professor, for being here for this lecture. I will give you the microphone. 'Yeah, thank you very much, Fernando. And it's a pleasure to be here. And I think that we have a
thank you also to Sean Purdy for the translation, and also thank you to everyone who organized this, especially Urbano Nobre, who did a lot of work for the whole set of lectures here in São Paulo. Então, ele agradeceu a todo mundo, a Fernando, a pessoa que organizou as palestras dele aqui em São Paulo. And in a way, it's a sad day today because we're still in the month, the anniversary month of 50 years since the coup in Chile, sponsored by the military, but also by the United States. Henry Kissinger, who is maybe the oldest war criminal living free. He's 100 years old, I think. So that's a very sad anniversary. And I just as a young man, about the age of a lot of you, I was old enough, so I was out there in New York for about a week. We went every day to the United Nations. We were protesting against the coup in Chile. É dia triste porque ainda estamos no mês do aniversário de 50 anos do golpe no Chile, que foi apoiado pelos Estados Unidos por Henry Kissinger, que é dos criminosos de guerra mais velhos que nunca foi julgado. E na época ele falou que ele tinha a idade de muita gente aqui na sala. Ele ia todo dia para a ONU em Nova York para protestar contra o golpe no Chile. Yes, but we should mention this not only for historical reasons, but because right now, both in Brazil and the United States, we have a lot of people who support the idea of a military coup. There's a lot of people in the United States who they're Trump supporters. They feel that if it's necessary, we're going to use violence to, get back into power. And it's a very strong threat. These people are well armed. Everybody knows about the attempted coup, January 2021, and then here in Brazil, a year later, a similar set of events. So the type of politics that Pinochet represented are still very alive, and maybe in some ways even more explicitly fascist today than they were then. E no Brasil e nos Estados Unidos temos pessoas, infelizmente, ele falou que temos pessoas que ainda apoiam a ideia de golpe contra o regime democrático. Em alguns aspectos, as ideias de Pinochet, por exemplo, ainda continuam e talvez hoje em dia estejam até mais explícitas. So now let me turn to the topic of today's lecture, which is based upon, actually, it's based upon the book Marx at the Margins, but really more on my next book, which is unfinished, but almost finished, Mapping the Late Marx on Colonialism, Gender, and Multilinear Concepts of Revolution. And my lecture is actually the conclusion to that book. You can see the title on the PowerPoint slide. Yeah. Então, essa fala que ele vai dar é baseado em grande parte no livro dele, Marx nas Margens, né, que está disponível para comprar, foi publicado em português, mas é até mais baseado no próximo livro dele, que é mapeando o Marx velho sobre colonialismo, gênero e conceitos multilineares de revolução. Thank you. Okay, we could go to the next. Yeah, so this is a kind of a summary of some of what's in this book. In his last years, 1869 to 1883, Marx sketches several types of revolutionary change,
each of them somewhat different from the united working class uprising that forms the conclusion to his major work, Capital. Nos seus últimos anos, de 1869 a 83, Marx traçou alguns tipos de mudança revolucionária. Todos deles um pouco diferente da ideia de uma revolta, de uma classe trabalhadora unida, que faz a que ele tem na conclusão no seu obra-prima, Capital. In the chapter, The Historical Tendency of Capitalist Accumulation, Marx describes working class revolution in an industrially developed capitalist society like Britain in his own day. No capítulo A Tendência Histórica de Acumulação Capitalista, ele descreve a revolução da classe trabalhadora numa sociedade capitalista industrialmente desenvolvida, como Inglaterra na sua própria época. And here's what he writes. Along with the constant decrease in the number of capitalist magnates who usurp and monopolize all the advantages of this process of transformation, the mass of misery, oppression, slavery, degradation, and exploitation grows, but with this there also grows the revolt of the working class, a class constantly increasing in numbers and trained, united, and organized by the very mechanism of the capitalist process of production. Então, Marx escreve nesse capítulo, além do constante diminuição no número de capitalistas, grandes capitalistas, que monopoliza todas as vantagens desse processo de transformação, as massas de miséria, opressão, escravidão, degradação e exploração continuam crescendo. Mas, com isso, também cresce a revolta da classe trabalhadora. Uma classe constantemente aumentando em seus números e formados, unidos e organizados pelo próprio mecanismo do processo capitalista de produção. Here we have the development of A, the productive forces, and B, a united working class, which become incompatible with their capitalist integument. Next comes the death knell of capitalist private property, where the expropriators are expropriated and the workers establish a democratic communist system. This, he writes, also forms the negation of the negation, a reference to the dialectic of Hegel. Então, ele traça nesse capítulo, as forças produtivas, e dois, uma classe trabalhadora unida, que é incompatível com o capitalismo. Depois vai a morte da propriedade capitalista, onde os exploradores são expropriados e os trabalhadores estabelecem sistema democrático comunista. Esse, ele escreve, Marx, também forma a negação da negação, uma evocação do seu arranjo geral dialética enraizado em Hegel. So nice. Important as that rigorously dialectical, though very abstract model is, it does not deal with race, colonialism, gender, the state, or other concrete factors discussed in some of Marx's other writings, especially his late, largely unpublished ones. Importante que essa dialética rigorosamente concebido, ainda assim é modelo abstrato. Não trata da questão de raça, de colonialismo, do gênero, do Estado ou outros fatores concretos discutidos em alguns de seus escritos, especialmente seus últimos escritos, que são, em grande parte, não publicados. Three sets of writings are my focus tonight. One, on race, class, nationalism, and revolution in Ireland and Europe, using a framework carried over from writings on the U.S. Civil War. Two, explicitly anti-statist concepts of communism in the Paris Commune and its critique of the Gotha program. So, or you can get it. Sim.
Ele vai focar nessa fala, então, na questão de raça, classe, nacionalismo e revolução na Irlanda e na Europa, que são continuações dos seus escritos, os escritos do Marx, sobre a guerra de secessão. Ele também vai falar sobre os conceitos anti-estatistas, explicitamente, do comunismo no Comune de Paris e sua crítica do programa Gotha. And finally, the pre-capitalist village commune is a base of resistance to capital and for communism in Russia and other agrarian societies outside Western Europe. In each of these three cases, Marx has revised his earlier views. E também no terceiro ponto, que está lá no número 2, a comuna na aldeia pré-capitalista como uma base de resistência à capital na Rússia e além da Rússia. E em todos esses casos, Marx revisou suas ideias anteriores. Okay, so number 1, Ireland and the specificity of ethnicity, nationalism, colonialism, and class in the context of the wider European Revolution. Esse primeiro ponto, Irlanda e a especificidade de etnia, nacionalismo, colonialismo e classe no contexto da Revolução Europeia mais ampla. According to the last section of the chapter in Capital on the general law of the accumulation of capital, Ireland was the victim of a particularly capitalist form of colonialism, with very bitter class conflicts between often British landlords and Irish peasants, which threatened to weaken Britain as a world power. Segundo a última parte do capítulo no Capital sobre a Lei Geral de Acumulação de Capital, Irlanda era ou vítima de uma forma de colonialismo particularmente capitalista, com ferozes conflitos de classe entre britânicos, donos de terra, latifundiários e camponeses irlandeses, que ameaçaram enfraquecer a Grã-Bretanha como um poder mundial. To Marx, Ireland and Poland were the two characteristically colonized societies, one of them by advanced capitalist Britain and the other by reactionary agrarian Russia. Para Marx, Irlanda e Polônia eram duas sociedades colonizadas, caracteristicamente sociedades colonizadas, pela Inglaterra avançado capitalista e a outra pela Rússia, regime agrário reacionário. In fact, Marx's opposition to the Russian Tsarist regime and its form of utterly reactionary imperialism was a lodestar for his entire life, as was his unstinting support for Polish national liberation from Tsarist colonial domination. De fato, a oposição de Marx ao zarismo e sua forma de imperialismo reacionário sempre foi central para Marx durante a vida dele inteira, tanto quanto seu apoio para a liberação nacional polonesa de dominação czarista. For Marx's generation of socialists, I want to give two examples. One is the 1848 revolution in Paris, where the workers went out and they said, "Abat la bourgeoisie," down with the bourgeoisie, was one common slogan. Another one was "Viva la Polonia." Os trabalhadores que estavam nas ruas nas revoluções de 1848, por exemplo, tinham dois slogans importantes. Uma era "Viva Polônia" e a outra era what was the first one? Down with the bourgeoisie. Abaixo a burguesia. And the other example is, if you're familiar with the literature of the period, Joseph Conrad's famous novel, The Confidential Agent, where the Russian ambassador to London is
portrayed more or less the same way as someone like Garcia Marquez would portray the CIA in Latin America. E outro exemplo, por quem conhece essa literatura, romance de Joseph Conrad chamado A Agente Inconfidencial, onde o embaixador russo é retratado de uma maneira muito crítica, como se fosse o retrato de Garcia Marquez sobre imperialista norte-americano. Because Marx was always kind of looking over his shoulder, like, are the Russians like watching me? Marx sempre estava olhando para trás, pensando, os russos estão olhando? So these writings by Marx seemed a bit dated at the time I completed Marx at the Margins in 2010, but by 2023 we are confronted with a post-Soviet Union form of Russian imperialism under Putin that based its ideological claims increasingly on the messianic Slavophile and right-wing Christian ideology that undergirded Tsarism, as seen in the recent invasion of Ukraine. I can see it on the Yeah. Quando ele estava terminando seu livro Marx nas Margens, em 2010, esses escritos de Marx pareciam pouco ultrapassado. Mas a opinião dele agora, em 2023, é que somos confrontando uma forma de imperialismo russo pós-União Soviética, sob Putin, baseado numa ideologia cada vez mais baseado numa ideologia messiânica, eslavofilo e da direita. Aqui era a base de tsarismo. Como, por exemplo, é visto na justificativa para a invasão recente da Ucrânia. Yeah, I mean, tonight, though, my topic is going to be Ireland and then places like India and North Africa. Mas hoje ele vai focar na Irlanda, África do Norte e Índia. Okay, so the next one. Okay. During the years 1869-70, Marx works out a concept of revolution concerning Ireland and Britain that intertwined peasant and worker, landlord and capitalist. Durante 1869 e 70, Marx formulou uma teoria de revolução sobre Irlanda e Grã-Bretanha, que interligou camponês e trabalhador, rentista e capitalista. This model showed, one, anti-Irish prejudice weakens and divides the British working class. Mostrou primeiro que preconceito anti-irlandês enfraquece e divide a classe trabalhadora britânica. Two, super oppression of the Irish peasant could spark an agrarian revolution that spilled over into Britain, the center of global capitalism, in conjunction with a revolutionary outbreak on the continent, probably in France. E também a superopressão do camponês irlandês pode provocar uma revolução agrária que ia ser espalhada para a Inglaterra, o centro de capitalismo global, em conjunção com uma revolta revolucionária no continente europeu, provavelmente na França. He doesn't even try to prove the thing about France. He just assumes it because, as so many times before, 1789, 1830, 1848. So he writes, although revolutionary initiative will probably come from France, England alone could serve as the lever for a serious economic revolution. Então, ele fala que a revolução europeia mais ampla, que provavelmente começaria na França, como tinha acontecido várias outras vezes, né? 1789, 1830, 1848. Mas Marx escreve, porém, a iniciativa revolucionária, mesmo que a iniciativa revolucionária vai vir da França, Inglaterra em si, sozinho, pode servir
como uma provocação por uma revolução econômica séria. Thank you. Marx continues, writing that colonized Ireland is a weak point where British landlords and capitalists, the two wings of the ruling class, can be attacked most effectively. Marx continua escrevendo de que a Irlanda colonizada é um ponto fraco, onde donos da terra, britânicos e capitalistas, as duas aulas da classe dominante, podem ser mais efetivamente atacados. So here's what he writes. In the first place, Ireland is the bulwark of English landlordism. If it fell in Ireland, it would fall in England. Então, primeiro ele escreve que Irlanda, primeiramente, é a base de... O que é landlordism em português? Latifundiários britânicos. É a base da latifundia inglesa. Se caísse na Irlanda, pode cair na Inglaterra. In Ireland, this is 100 times easier because the economic struggle there is concentrated exclusively on landed property, because this struggle is at the same time national, and because the people there are more revolutionary and angry than in England. Na Irlanda é 100 vezes mais provável, porque a luta econômica lá é concentrada exclusivamente na questão de terra e propriedades de terra. Também é uma luta nacional e também o povo irlandês são mais revolucionários e mais raivosos que na Inglaterra. Landlordism in Ireland is maintained solely by the English army. The moment the forced union between the two countries ends, a social revolution will immediately break out in Ireland, though in backward forms. Latifundiários na Irlanda são mantidos somente pelo exército inglês. No momento de que a união forçada entre os dois países acaba, uma revolução social vai imediatamente restaurar na Irlanda, mas em formas ultrapassadas. Yeah, this is I just want to add to that. People forget that for Marx, the ruling class or dominant class was not only the capitalist class or bourgeois class, it was also the landowners, very powerful. And even today, we have to remember that the capitalist class is not the only part of the dominant classes. Pessoas tendem a esquecer de que na época do Marx, a classe capitalista não só foi formada por capitalistas, mas também por latifundiários. E hoje em dia também a classe capitalista é variada. Another factor that Marx emphasizes is what we would call today the racist and anti-immigrant attitudes of the English workers toward the Irish sub-proletarians inside Britain, many of whom were famine refugees. E hoje em dia, Marx também na época enfatizava o que hoje nós chamaríamos das atitudes anti-imigrantes e racistas dos trabalhadores ingleses contra os trabalhadores irlandeses que estavam dentro da Inglaterra, muitos de quais eram refugiados de fome. And so here's what Marx writes. In the second place, the English bourgeoisie has divided the proletariat into two hostile camps. In all the big industrial centers of England, there's a profound antagonism between the Irish proletarian and the English proletarian. Marx escreve de que a burguesia inglesa tem dividido
o proletariado em dois campos hostis. Em todos os centros industriais da Inglaterra, há profundo antagonismo entre trabalhadores irlandeses e trabalhadores ingleses. The common English worker hates the Irish worker as a competitor who lowers wages and the standard of life. He feels national and religious antipathies for him. Eu posso, I remember. Então, o típico trabalhador inglês acha que o trabalhador irlandês, imigrante, né, na Inglaterra, só acaba baixando o salário de todos os trabalhadores, e o trabalhador inglês fica com uma posição nacionalista e étnica contra os trabalhadores irlandeses. Marx continues concerning the English worker who is a victim of bourgeois propaganda, including in the mass media. He views him similarly to how the poor whites of the southern states of North America viewed black slaves. Então, Marx continua sobre o trabalhador inglês, que é uma vítima de propaganda burguesa, inclusive na mídia de massa. O trabalhador inglês vê semelhantemente o trabalhador irlandês como os pobres brancos do sul dos Estados Unidos enxergavam escravos negros. This antagonism among the proletarians of England is artificially nourished and kept up by the bourgeoisie. It knows that this split is the true secret of the preservation of its power. Essa divisão entre a classe trabalhadora é artificialmente nutrido e mantido pela burguesia, que sabe que essa divisão é o segredo verdadeiro da sua preservação de poder. Next one, please. This connects in turn to Marx's writings a few years earlier on the Civil War in the United States. He summed up its lessons in terms of race and class in Capital, Volume 1. Então, eu posso ler. Essa tem relação também aos escritos de Marx de alguns anos antes sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos. Ele resumiu suas lições em termos de raça e classe no Capital. In the United States of America, every independent workers' movement was paralyzed as long as slavery disfigured a part of the republic. Labor in a white skin cannot emancipate itself where it is branded in a black skin. However, a new life immediately arose from the death of slavery. The first fruit of the American Civil War was the 8 hours agitation, which ran from the Atlantic to the Pacific. Nos Estados Unidos da América, todo o movimento independente dos trabalhadores foi paralisado enquanto a escravidão desfigurava uma parte da República. Trabalho numa pele branca não pode ser emancipado, onde numa pele negra é branded, marcada. Porém, uma nova vida imediatamente surgiu da morte de escravidão. O primeiro fruto da Guerra Civil norte-americana foi a agitação para jornada de trabalho de 8 horas, que aconteceu do Atlântico até o Pacífico. And I want to add that, as he also writes there, it wasn't until after the Civil War that there even was the first National Labor Federation in the United States. E nem foi até depois da Guerra Civil que tinha a primeira federação sindical nacional nos Estados Unidos. Okay, next one. As to Ireland, Marx stated explicitly that his 1869-70 reflections amounted to a change of position on the prospects for revolution and independence in that country. Marx, nos seus escritos sobre Irlanda, em 1869 e 70, ele explicitamente mudou sua posição sobre Irlanda. For a long time, I believed it would be possible to overthrow the Irish regime by English
working class ascendancy. I always took this viewpoint in the New York Tribune. Por muito tempo eu acreditava, assim é Marx, eu acreditava que seria possível derrubar ao regime irlandês através da classe trabalhadora inglesa. Eu sempre tomei essa posição nas minhas publicações no jornal New York Tribune. Deeper study has now convinced me of the opposite. The English working class will never accomplish anything before it has got rid of Ireland. Estudo mais profundo tem me convencido do oposto. A classe trabalhadora inglesa nunca vai fazer nada antes de acabar com a questão de Irlanda. This is why the Irish question is so important for the social movement in general. É por causa disso, a questão irlandesa é tão importante para o movimento social em geral. This is a letter to Engels, and Marx's change of position concerns the directionality of revolutionary ferment, where for the first time he conceptualizes the agrarian periphery as the vanguard. Essa é uma carta que Marx escreveu para Engels, e a primeira vez Marx muda sua posição, sobre a questão da racionalidade de fermentação revolucionária. Pela primeira vez, Marx conceptualiza a periferia agrária como o vanguarda da revolução. We have here a complex internationalist dialectic of revolution, similar to but richer and more complex than Trotsky's notion of permanent revolution, in which Russia was seen as the weakest link in the chain of global capitalism, let alone Maoist fantasies, which I saw in some of the posters outside. Nós temos aqui, com Marx, exemplo da dialética complexa da revolução, mais rica e complexo do que a noção de revolução permanente em Trotsky, em que Rússia foi a parte mais fraca na corrente de capitalismo global. Sem falar das fantasias maoístas que Kevin viu aqui no vão do prédio. Okay, so let me sketch this out with 5 steps. 1, France will probably spark the revolution, but it is not sufficiently industrialized to hold out alone against global capitalism. Provavelmente França vai começar a revolução, mas não é suficientemente industrializado para manter a revolução. Irish peasants will also step in, challenging both landlordism and colonialism in their national liberation struggle for independence. Camponeses irlandeses vão enfrentar os latifundiários e também colonialismo em suas lutas nacionais para a independência. Liberação. This will weaken the position of the British ruling classes, since landlords stand alongside capitalists and their sons dominate the officer corps of the military. Isso vai enfraquecer a latifúndia inglesa, latifúndio inglês, porque eles estão em parceria com os capitalistas ingleses e seus filhos são os comandantes do exército inglês. The Irish struggle will shake up the consciousness of English workers, helping them to overcome some of their racist prejudices. A luta de irlandeses vai influenciar os trabalhadores ingleses que ainda têm ideias racistas. Because the image today, pretty much everywhere also, of these immigrant subproletarian workers is that they lower the wages, they don't really fight back, they're too passive. So when they see the Irish rising up, it's going to impact the consciousness of the British workers toward the Irish. E mesmo hoje em dia, quando você tem uma classe trabalhadora imigrante, são considerados trabalhadores que acabam diminuindo os salários para todo mundo, etc.
E ideologicamente, então, o... No, not yet. Not yet. Não, five, não? No, not yet. Não, ok. Então, desculpa, ele estava falando sobre a situação hoje, mas também na época, de que a luta irlandesa vai chacoalhar a consciência de trabalhadores ingleses, ajudando eles a superar alguns dos seus preconceitos racistas. So summing up, both materially weakening the British landlord class and ideologically undermining English prejudice and racism, the Irish Revolution will be the lever that pries open the wider European one, although the regional revolution will be opened initially by France. Então, materialmente, isto é, enfraquecendo os latifundiários ingleses, e ideologicamente, minando preconceito e racismo inglês, a Revolução Irlandesa vai provocar a revolução mais ampla na Europa, porém, a revolução regional vai começar inicialmente na França. Okay, number 2, which is going to be much shorter, anti-statist revolution alongside the anti-capitalist one. Então, a revolução anti-estadista, no lado do anticapitalista. Isso é o segundo ponto que ele vai falar. In the commodity fetishism section of Capital, developed in its final form only after the Paris Commune of 1871, Marx writes of the dialectical opposite to the distorting lens of commodity fetishism, which hides the actual exploitative relations of labor. Então, na parte de Capital sobre fetichismo de commodities, que foi desenvolvido na sua forma final somente depois da Comuna de Paris, de 1871, Marx escreve sobre o oposto dialético ao lentes distorcidos de fetichismo de commodities, que acaba escondendo as relações atuais de exploração de trabalho. Thank you. So he writes, let us fondly imagine for a change an association of free human beings working with the means of production held in common. Marx escreve, vamos finalmente imaginamos por uma mudança, uma associação de seres humanos livres, trabalhando com os meios de produção em comum. But as with his conclusion in the same work about the working class revolution, there is no mention of the state. Discussion of the state can be found, however, in 2 other major writings in the same period, in the first half of the 1870s. Mas nesse trabalho de Capital, ele ignora a questão do Estado. Não há menção do Estado. Mas discussão do Estado pode ser encontrado, porém, em 2 outros escritos importantes do período, na primeira parte da década de 1870. In the Critique of the Gotha Program 1875, Marx famously outlines the 2 phases of communism, something that continues to spark much discussion. In doing so, he attacks relentlessly the Lassallean German socialists for their statist concept of socialism. Então, na crítica do programa de Gotha, de 1875, Marx famosamente traça as 2 fases de comunismo. Uma questão que continua gerando muita discussão hoje em dia. Ele ataca sem parar os socialistas alemães de Lassalle e seu conceito statista de socialismo. And this is part of what he writes. The German Workers' Party treats the state rather as an independent entity that possesses its own intellectual, ethical, and libertarian bases.
o Partido de Trabalhadores na Alemanha, o Partido de Trabalhadores da Alemanha trata o Estado como se fosse uma entidade independente que possui sua própria base intelectual, crítica e libertária. Marx also attacks their illusions concerning the Prussian state. Marx's vision of communism here does not include a state, as we show in new ways in a new translation I was involved in English of the Critique of the Gotha program. Então, Marx também ataca os socialistas alemães estatistas sobre suas ilusões em relação ao Estado Prússia. Né? A visão de comunismo de Marx aqui não inclui um Estado. Como Kevin e colegas mostraram numa nova tradução em inglês de 2022 da crítica do programa de Gotha. Now, in the Civil War in France of 1871, Marx also attacks the state as well as capital. He writes of the Paris Commune, "It wanted to make individual property a truth by transforming the means of production, land and capital, now chiefly the means of enslaving and exploiting labor, into mere instruments of free and associated labor. But this is communism, impossible communism." Então, no seu livro A Guerra Civil na França, Marx também ataca o Estado tanto quanto o capital. Ele escreve sobre a Comuna de Paris. A Comuna queria fazer propriedade individual uma verdade através da transformação dos meios de produção, terra e capital. Agora, principalmente, os meios de escravizar e explorar trabalho. Em meros instrumentos de trabalho livre e associado. Mas esse é comunismo, comunismo impossível. In the Civil War in France, Marx also highlights the intertwining of capital and the state, and the need to destroy both the state and the capital relation, an issue not expressed explicitly in Capital. Também nesse livro, Marx destaca a interconexão de capital e o Estado e a necessidade de destruir o Estado e a relação de capital, uma coisa que ele não escreveu explicitamente em Capital, no livro Capital. But the working class cannot simply lay hold of the ready-made state machinery and wield it for its own purposes. Mas a classe trabalhadora não pode simplesmente pegar o Estado já pronto, a maquinaria do Estado já pronta e controlá-lo para seus próprios propósitos. As the Commune practiced it, a modern social republic of the working classes needed to abolish the standing army, the police, and other organs of state repression, substituting a direct proletarian democracy based upon an armed citizenry. Como a Comuna de Paris praticava uma república social moderna da classe trabalhadora, precisava abolir o exército regular, a polícia e outros órgãos de repressão estatal, substituindo a democracia proletária direta, baseado em cidadãos armados. Thus, it is not an abolition of the state in general, for the state could be replaced by something even more reactionary, like warlordism. You look at Libya. But it's positive abolition and replacement by a social republic dominated by a revolutionary working class and popular masses. Então, não é a abolição do Estado em geral, porque o Estado pode ser
pode ser trocado por algo até mais relacionário, como, por exemplo, warlordism. Não sei como traduzir isso em português. Oi? Como a situação de senhores de guerra. E ele falou como Líbia, por exemplo. Mas sua abolição positiva e sua estou ficando velho, gente. Replacement, troco, por uma república social dominado por uma classe trabalhadora revolucionária e as massas populares. Substituição. Marx extols the destruction of the state power which claimed to be the embodiment of that unity of the nation itself, from which it was but a parasitic excrescence, and he writes further that the Paris Commune breaks the modern state power. Ele escreve mais que a destruição do poder estatal que é reivindicado como a incorporação daquela unidade da nação em si, mas que é uma excrescência parasítica. E ele escreve que a Comuna de Paris acabou quebrando esse poder moderno do Estado. This also formed the basis for the takeover of some factories by workers' committees, a precursor of what would emerge later in the Russian Revolution as Soviet power or workers' councils. Isso também serviu como precedência para a ocupação de fábricas nessa época da Comuna de Paris, que seriam exemplos seguidos por trabalhadores russos durante a Revolução da Rússia. While the Commune did not abolish capitalism, its abolition of the state created the political form for such a task. Enquanto a Comuna de Paris não aboliu o capitalismo, sua abolição do Estado criou a forma política para tal tarefa. As he writes, it was essentially a working class government, the product of the struggle of the producing against the appropriating class, the political form at last discovered under which to work out the economical emancipation of labor. Essencialmente, Marx escreve, a Comuna era governo da classe trabalhadora, o produto de uma luta dos produtores contra os exploradores. Uma forma política finalmente descoberta sob qual a emancipação econômica de trabalho pode ser feito. In addition, Marx singles out as heroic the real women of Paris who assumed their part in the Civil War. These women helped to defend the Commune against the right-wing army that ultimately defeated it amid mass executions and deportations. Marx também destaca o papel das mulheres na Comuna de Paris, que foram importantes na defesa da Comuna contra o exército direitista, que ultimamente destruiu a Comuna com execuções em massa e deportações de pessoas. Okay, so here's the change. A year later, in 1872, Marx indicates that the Commune had caused him to change his position on the state compared to that articulated in the Communist Manifesto of 1848. Então, ano depois da Comuna, em 1872, Marx mostra essa mudança na posição dele. Ele argumenta que ele fala que a Comuna forçou ele mudar sua posição sobre o Estado, comparado ao que ele tinha articulado no Manifesto Comunista. Thus, in an 1872 preface to a new edition of the Manifesto, he and Engels wrote of several aspects that had become outdated. Among these were
the revolutionary measures proposed at the end of Section 2, which included centralization of credit in the hands of the state and centralization of the means of communication and transport in the hands of the state. Portanto, num prefácio de 1872, há uma nova edição do manifesto. Marx e Engels escreveu sobre vários aspectos que tinham sido, que eram ultrapassados na primeira edição do manifesto. Desses problemas foi as medidas revolucionárias que foram propostas no fim da segunda seção do manifesto. Em 1848, essas medidas incluíram centralização do crédito nas mãos do Estado e centralização dos meios de comunicação e transporte nas mãos do Estado. Referring to the Paris Commune, where the proletariat for the first time held political power, they write, "One thing especially was proved by the Commune, is that the working class cannot simply lay hold of the ready-made state machinery and wield it for its own purposes." Então, falando sobre a Comuna de Paris, onde o proletariado pela primeira vez tinha poder político, Marx e Engels escreveram que a Comuna provou que a classe trabalhadora não simplesmente pode pegar Estado, a maquinária do Estado pronta e usar para seus próprios propósitos. Now, this is a well-known phrase, but this major change of position was largely ignored by the two largest wings of socialism in the 20th century, Stalinism and social democracy. Então, essa é uma mudança importante, mas que basicamente foi ignorado pelos dois mais importantes grupos de socialistas no século XX, stalinistas e reformistas. Social-democratas. Next, please. Okay, part 3, communal villages as loci of revolution in Russia and beyond. In his very last years, 1879 to 1882, Marx refers in letters to Russian revolutionaries to communal social formations in Russian villages and the possibility of avoiding capitalism there, especially in a letter to Russian revolutionary Vera Zazulich and material he drafted for this letter. Então, isso é a terceira parte do argumento dele. Nos seus últimos anos, 1879 a 82, Marx refere em cartas para revolucionários russos sobre as formas sociais comunais em aldeias russas e a possibilidade de evitar capitalismo nesses lugares. Ele faz isso especificamente numa carta para a revolucionária russa, a Vera Zazulich. Next, please. This concern about the communal village in Russia is also theorized in Marx's last published writing, the new preface co-authored with Engels to the 1882 Russian edition of the Communist Manifesto. Essa preocupação sobre a aldeia comunal na Rússia é teorizado na última publicação de Marx, um novo prefácio co-escrito com Engels para a edição de 1882 do Manifesto Comunista. If the Russian Revolution becomes the signal for a proletarian revolution in the West so that the two complement each other, then Russia's peasant communal land ownership may serve as the point of departure for a communist development. Se a Revolução Russa se tornar o sinal para uma revolução proletária no Ocidente, para esses dois se complementam, então a questão de propriedade comunal de terra dos camponeses russos pode servir como uma ponto de saída para desenvolvimento comunista. These writings on Russia are just the tip of the iceberg, however, as they were part of a vast project in which Marx made hundreds of thousands of words
of research notes on new work by anthropologists and social historians. Well, esses escritos sobre Rússia são apenas o ponto do iceberg, porque eles faziam parte de um projeto vasto em que Marx fez centenas de milhares de anotações sobre estudos de história social e antropológicas sobre Índia, Indonésia, África do Norte. India, Indonesia, North Africa, pre-colonial and colonial Latin America, Russia, ancient Rome, pre-colonial Ireland, medieval Europe, and a variety of pre-literate societies, from the indigenous societies of the Americas to the Homeric Greeks, as well as physical anthropology and paleontology. Continuando as coisas que ele estava estudando, América Latina, a pré-colonial e colonial, Rússia, a Roma antiga, a Irlanda pré-colonial, a Europa medieval e uma variedade de sociedades pré-literatos, dos clãs indígenas das Américas aos gregos homéricos, bem como antropologia física e paleontologia. These notes also deal extensively with gender, especially concerning Greece, Rome, Ireland, and the indigenous peoples of the Americas. Essas anotações também tratam extensivamente com gênero, especialmente sobre Grécia, Roma e os povos indígenas das Américas. Go to the next slide. These voluminous notes exhibit new notions of revolution. Essas notas voluminosas exibem novas noções de revolução. At one, as he states explicitly, resistance on the part of Russia's communal villages to capitalist encroachment could form the point of departure for a European revolution if it involved the Western proletariat. Ele explicitamente fala sobre a resistência na parte das aldeias comunais na Rússia contra o capitalismo, que essas podem formar a ponta de saída para uma revolução europeia se envolvesse o proletariado ocidental. These villages are more communistic in their internal relations than the Western European village under feudalism or capitalism. Então, Marx escreve que essas aldeias são mais comunistas em suas relações internas do que nas aldeias da Europa de Oeste, sob feudalismo ou capitalismo. 2. In his notes on Algeria's communal villages and their resistance to French imperialism, he connects the fear of the French ruling classes over this resistance to their fear of the communist Paris Commune that broke out under their very noses in 1871. Em suas notas sobre aldeias comunais na Algéria e sua resistência ao imperialismo francês, ele liga o medo das classes dominantes franceses sobre essa resistência ao medo deles da Comuna de Paris, que aconteceu no seu próprio país. There's a little confusion here. In his notes on pre-colonial and colonial Latin America, he singles out the persistence of indigenous communal social structures even after the establishment of Spanish colonialism, also noting that Spain's relatively underdeveloped capitalism did not alter these structures as radically as did British colonialism in India. Nessas anotações, ele também fala sobre a América Latina colonial e pré-colonial. Ele destaca a persistência de estruturas sociais comunais dos povos indígenas, mesmo depois do estabelecimento de colonialismo espanhol, notando de que o grau relativamente subdesenvolvido de capitalismo espanhol não alterava essas estruturas tão radicalmente quanto o colonialismo britânico na Índia.
In his notes on the Indian subcontinent, the area of the world covered most extensively in his research at the end of his life, he writes of the persistence, albeit with important evolutions, of communal social structures that persisted for millennia. Nas suas anotações sobre o subcontinente indiano, a parte do mundo que ele mais pesquisou no fim da sua vida, ele escreve da persistência, mas também com algumas evoluções importantes de estruturas sociais comunais que persistiam para milênia. This remained even after these structures were severely undermined by market and privatization measures enacted under the British in the 1790s. Essas coisas ainda permanecem depois dessas estruturas foram severamente minados pelas medidas de privatização feitos sob os britânicos na década de 1790. Important communistic remnants persisted, and these underlay the uprising led by Maratha rebel Shivaji against the Mughal Empire and later against the British. Vários vestígios comunistas persistiam e esses foram importantes pela revolta liderada por Maratha, ou rebelde Maratha, Shivaji, contra o Império Mughal. Yeah, and it's out of order in the slide, sorry. In his notes on Ireland, Rome, and Native Americans, he frequently notes the social power women held in the days before colonialism. While he doesn't state as much explicitly, was this also for him a locus of resistance? Em suas anotações sobre Irlanda, Roma e os povos indígenas, ele frequentemente anota o poder social que mulheres tinham na época antes de colonialismo. Ele não explicitamente fala, mas essas coisas foram para Marx foram possibilidades de resistência? Uma pergunta. Neither in these notes nor his correspondence with the Russians is there an explicit expression of a change of position on Marx's part. Nem nessas anotações, nem na correspondência dele com russos, há uma expressão explícita de uma mudança de posição por Marx. Still, those changes since the 1840s, 50s are clear. One, in the earlier period he viewed Russia as an utterly reactionary power, but now Russia could be the starting point of a wider revolution. Mesmo assim, as diferenças entre os escritos dele da década de 40 são importantes. Nos primeiros escritos, ele via a Rússia, por exemplo, como um poder reacionário. Mas agora, no fim da vida dele, Rússia pode ser o ponto de partida para uma revolução mais ampla. Two, in the earlier period he also disparaged Indian society as unchanging and unresisting, notoriously seeing British imperialism and he was attacked for this by Edward Said, as offering a degree of progress, albeit in a barbaric, destructive manner. E sobre Índia, ele criticava a sociedade indiana, falando que não mudava e que não mudava. E ele até via Marx, imperialismo inglês, como oferecendo um grau de progresso, né? Mesmo sendo de uma maneira destrutiva e barbárica. E ele foi criticado por Edward Said por causa dessa escrito, mas da década de 40. Now he supports resistance to the British and finds positive elements in the communal village structures of India. Agora ele apoia a resistência dos indianos contra o colonialismo britânico e destaca a importância de estruturas sociais comunais na Índia. 3.
Finally, in the earlier period, he had little awareness, except occasionally on Ireland, of the social power held by women in pre-colonial, pre-capitalist societies. E também, até esses últimos escritos, ele não tinha notado muito sobre o papel das mulheres em resistência. Só ocasionalmente sobre Irlanda, ele não reparava a importância do poder social das mulheres em sociedades pré-capitalistas e pré-coloniais. Conclusion. In his last years, Marx developed three new concepts of revolution alongside that of a united working class uprising. One. Oh, you go ahead. Nos seus últimos anos, Marx desenvolveu 3 novos conceitos de revolução, bem como o da uma revolta da classe trabalhadora unida. One, a British workers' revolution sparked by a revolt in France and especially by an agrarian national revolution in Ireland, which would shake up the racialized false consciousness of British workers and unite them with their immigrant Irish co-workers. Primeiro conceito, uma revolução de trabalhadores ingleses provocada por uma revolta na França e especialmente para uma revolução nacional agrária na Irlanda, iria chacoalhar a consciência falsa, racializada dos trabalhadores ingleses e unir eles com seus camaradas imigrantes irlandeses. Two, revolution that targets and abolishes the modern centralized state with an emancipatory alternative as in the Paris Commune as a prerequisite for the abolition of capitalism itself. Outro conceito, revolução que tem como alvo e abolia o Estado centralizado moderno com uma alternativa emancipatória, como aconteceu na Comuna de Paris, seria um pré-requisito para a abolição do capitalismo em si. 3. Revolution beginning in non-capitalist agrarian societies like Russia with communal village systems which, in resisting capitalist encroachments, would also connect to the revolutionary labor movement of Western Europe, the more industrially developed part of the world. E o último conceito, uma revolução começando em sociedades agrárias não capitalistas como Rússia, com sistemas de aldeias comunais, contra que resistiram ao capitalismo, também podiam se conectar ao movimento revolucionário dos trabalhadores da Europa Ocidental. Obrigado. Obrigado, professor Kevin. Professor Champurdi, também muito obrigado pela tradução. E abrimos para perguntas agora. Quem quiser perguntar diretamente em inglês, por favor, pode fazer também. Caso contrário, a gente traduz. Eu posso levar o microfone. Acho que eu vou perguntar em português mesmo. Acho que o Cham puder fazer a tradução. Na verdade, sobre o que você coloca do Marx falando como a Irlanda enquanto um elo débil, não foi exatamente essa palavra que você usou, do capitalismo inglês, qual paralelo é possível traçar com a teoria do imperialismo do Lenin, que vai depois colocar a Rússia como um elo débil do imperialismo europeu? É isso. Your example of a possible revolution starting in Ireland against British imperialism and so on,
Is there a parallel with this in Lenin's ideas about imperialism, about Russia and imperialism of Western Europe? Okay, we'll take one at a time, and I'll try to be brief, so everyone who wants to has a chance. I also forgot to thank Professor Fernando Neto for organizing the meeting tonight. Yes, but because this concept that Lenin had of national liberation, and he actually wrote specifically about Ireland, is certainly there and similar, but Lenin and Trotsky thought in terms of national revolution. And they talked of world revolution, but they thought of each party being involved in the revolution in each country, and maybe it would be like dominoes going from one to another. Marx is talking much more about a single revolutionary process: France, Britain, Ireland. Então, ele falou que sim, há semelhanças entre o que Marx falava sobre Irlanda e Inglaterra com as teorias de Lenin sobre imperialismo. Mas ele falou que Lenin e Trotsky concebiam as revoluções, esse processo como revoluções nacionais, que iam acontecer como se fossem dominós. E Marx tinha uma ideia de um processo revolucionário numa escala mundial contínua. Ele também agradeceu o professor Manuel também. Yeah, and sociologically, I mean, I wrote a book on Lenin, so I read Imperialism and also Notes on Imperialism, 800 pages. And nowhere in there is there an analysis of the social structure of places like Ireland or India. It's all about how finance, capital, and so on at a global level connects. So it's very abstract compared to what Marx is doing. Secondly, the one who was not abstract, who actually studied in detail, like say India, for example, and the villages, was Rosa Luxemburg. But unlike Marx, Rosa Luxemburg thought nationalism was always reactionary, and so she didn't, while she kind of felt, great sympathy for the suffering, she didn't see the possibility of these societies as a point of defense or resistance to capitalism that could bear fruit in a positive way. Então, ele falou que ele escreveu um livro sobre Lenin, então ele conhece o assunto muito bem. E que Lenin, enquanto falava sobre esses lugares periféricos, vamos dizer, ele nunca estudava nada sobre as estruturas sociais desses lugares, né? Então, ele tinha simpatia com o movimento de resistência ao colonialismo, etc. Uma coisa que eu esqueci da fala anterior é que Lenin escrevia sobre Irlanda, especificamente, né? Mas ele nunca explorou em detalhes as estruturas sociais desses lugares. Quem explorou em detalhes era Rosa Luxemburgo. Só que ela era muito antinacionalista. Enquanto ela tinha simpatia com o sofrimento desses lugares, etc., ela não via a possibilidade de lugares periféricos começando as revoluções. Pega o microfone, por favor. Eu estou com o microfone porque estava na ordem da pergunta. Desculpa. Eu queria fazer uma pergunta, professor, relacionada à concepção de Estado em Marx, mas também ao momento histórico no qual nós estamos inseridos e ao seu conceito de revolução. Fala mais alto, desculpa. Qual das concepções de revolução de Marx, tendo em vista o mundo de hoje, uma sociedade onde os Estados nacionais têm pouca capacidade de mobilização da sociedade civil, na sociedade política e por conta também das transformações do capitalismo a nível global. Qual das concepções de Marx é mais aplicável para uma interpretação
das contradições da luta de classes no mundo contemporâneo, hoje? Which of these concepts is most applicable hoje em dia? To today, in terms of the possibilities of revolution today. It's a question I keep thinking about and I keep changing my mind about. Because at the end of Marx at the Margins, I said that the part about national and colonial revolutions and ethnicity is relevant for today, but the other part about communal villages less so. But I was influenced too much by some lectures I gave in China where they were very modernist. And so now I think all three parts really are very important. Ele nem sempre sabe porque ele muda de opinião. Quando ele escreveu Marx nas Margens, ele achava, ele estava na China, etc., e ele estava influenciado pelas essas coisas. Ele achava que o que era mais possível seria tipo revoluções em lugares periféricos através de movimentos nacionalistas, etc. Mas hoje em dia ele pensa que os três conceitos mesmo são aplicáveis ao mundo de hoje. Aqui. Boa noite, professor. Obrigada por estar aqui. A minha pergunta é sobre como que você vê a influência desse trabalho tardio do Marx na obra A Origem do Estado, da Propriedade Privada, da Família do Engels. Como que o trabalho tardio do Marx influenciou esse trabalho do Engels? How is this related to Engels' study of women, private property in the state? Yeah, here I want to, everywhere in this book I want to single out the influence of my mentor, Raya Dunievskaya, but I also want to mention my student, Heather Brown, who wrote a book, Marx on Gender and the Family. Because all three of us believe that there are profound differences between Marx and Engels on the family, private property, and the state. In other words, Engels' book is a great book. First of all, it's the only book by a Marxist man going for generations that made gender and gender oppression central, and its overcoming central. Então, ele e sua aluna, Heather Brown, e your mentor? E o mentor do Kevin, a Raya Dunievskaya, sempre achavam a importância de Engels e desse livro de Engels. E ele adicionou de que o livro, a família, a propriedade, da propriedade privada e o Estado, era o único livro de um marxista homem que ainda está estudado até hoje, sabe? De que onde ele coloca a questão de opressão de mulheres como um ponto central do livro, o argumento central do livro. Yeah, because as we have argued, there are several flaws in Engels. One is that it's just too schematic. You have the rise of private property, the rise of state, and the rise of patriarchy, and they all get so intertwined that the complexities disappear. For example, thousands of years after Engels thinks there was the irrevocable establishment of unmitigated patriarchy, you find societies like ancient Rome where, as against the Greeks, women, at least at the upper levels of society, had a lot more social power. Dos problemas que ele, a Raya Dunievskaya e sua aluna, falam que houve vários erros em Engels. Primeiro, de que ele tinha uma estrutura esquemática da questão do surgimento de propriedade privada e a família. Por exemplo, eu estou parafraseando ele, mas houve erros de fato em Engels sobre, por exemplo, a existência de
de sociedades que ainda, onde mulheres ainda tinham um certo papel e posição importante na sociedade, a que Engels não sabia e tipo, ignorava. And I'm going to give a lot of examples if you want, but secondly, Engels romanticizes and idealizes the pre-state and pre-capitalist societies. In other words, the Iroquois or these very ancient Greeks, it's kind of idyllic, whereas Marx sees incipient class and gender hierarchies forming even inside these classless societies. That's very important, the consequence of that. Então, Engels tinha uma visão tipo idealista da posição de mulher em sociedades pré-Estado, né? Enquanto Marx Marx via o surgimento de divisões de classe, de gênero e raça nas sociedades periféricas que ele estava estudando. Então tem essa diferença. Enquanto Engels idealizava os estados pré-Estado. You know, and this was probably not Engels' intention, but as Engels is kind of reductionism, and then it gets further reduced. So what you have is the primacy of class struggle and of fighting against the state. And since they all arise at once, therefore the best way to combat patriarchy is to overthrow the state and overthrow capitalism. So the direct confrontation with patriarchy as a feminist movement becomes something unimportant. Outro problema de Engels é que, como ele vê o surgimento da família, da propriedade privada e o Estado acontecendo ao mesmo tempo, sua prescrição política é para lutar contra capitalismo sem enfrentar a questão do patriarcado. Então, ele trata movimentos feministas, movimentos preocupados com a questão de opressão de gênero como não importante. Engels. Bom, temos mais 3 pessoas aqui. Desculpa. Meu nome é Hernán Segovia, eu sou engenheiro eletricista aposentado. Eu defino o século XX como a revolução das massas, não? E o século XXI, como definiríamos? A manipulação das massas. Tá? Por quê? Porque no Brasil temos os mercadores das religiões, não? E o triunfo maior que eles conseguiram foi abolir a contribuição do sindicato. Tá? Esse foi um triunfo da bancada religiosa no Congresso, não? Que tirou todos os recursos do... E no caso chileno, lá não é a religião que manda, porém a ditadura deixou fundações e centros de estudios que são financiados pelas empresas para manipular e controlar a sociedade chilena. No caso brasileiro, desde o ponto de vista de Marx, a marcha de Jesus seria um desperdício de recursos, certo? Porque as pessoas gastam seu dinheiro para participar da marcha e mais em cima tem que contribuir com a religião, não? Pagar o diezmo para as religiões. Esse seria um assunto. Outro é uma curiosidade sobre Califórnia, tá? É o seguinte: no século XIX, na Califórnia se encontravam chilenos, mexicanos e irlandeses enfrentando os yanquis. Tá? Então esse é um assunto muito interessante. Tá? Não sei se
And so the second point was about California, in which there were many different peoples, Chileans, Mexicans, and the Irish, who fought against colonizers, big capitalists, and so on. Yeah. And his first part was about the role of religion, and about how, I think boiling it down, the importance of religion in current struggles, in terms of a place like Brazil, for example, in which the Congress is controlled, a big part of the Congress is controlled by religious fanatics now. Evangelical religious fanatics. Yeah. On religion, a lot of what I have to say about this is in this book that my partner Janet Afari and I wrote about Foucault and the Iranian Revolution, which was translated into Portuguese. Clearly there are some reactionary forms of religion out there today, not just these Protestants, but in India, in the Middle East we have it, even the Buddhists in place do some pretty awful fundamentalist politics there. At the same time, we should never forget that Marx himself, and this is part of his argument with the anarchists, he didn't want atheism explicitly as part of the political program of the socialist movement, because the rural areas, as today also, remain much more religious, and that was always a danger, that the cities would be surrounded by soldiers drawn from the rural areas, as in fact happened in the Paris Commune. And they were told these are a bunch of atheistic communists who were trying to destroy the church and all this stuff. Então, ele e a companheira dele publicou livro em português, que está em português, sobre a Revolução no Irã e Foucault, onde ele fala muito sobre essa questão do papel da religião. E ele fala que, obviamente, tem exemplos hoje em dia de muito brutalidade religiosa, muito religiões oprimindo pessoas, etc. No Oriente Médio, evangélicos, na Índia, né? Mesmo budistas, né? Em lugares como, ele não mencionou, mas em Myanmar, por exemplo, onde os budistas são os opressores, né? Dos muçulmanos, etc. E ele fala que é interessante, porque um conflito, um debate que Marx tinha com o movimento anarquista no século XIX era que Marx não queria colocar ateísmo como uma plataforma central do movimento, porque ele achava de que ainda tinha muita gente religiosa, e ele temia a ideia de ter tipo uma revolução numa cidade ser atacado para pessoas rurais religiosos, né? Então isso é importante. Yeah, and I don't want to go on, but religion, certain forms of religion have been used in progressive form, whether here in Brazil or even you're mentioning California. Well, the farm workers movement led by Cesar Chavez had a strong element of left-wing Roman Catholicism. And then, California is, it's the most multi-ethnic part of the United States right now. I used to come from New York, and then when I was there, New York was the most hated state by the conservatives, but now it's California, and I'm proud to say that Los Angeles is now the labor capital of the United States. We have so many strikes going on right now and recently, including a big strike at the university, which was victorious and got the graduate students a 50% raise in their support, annual support. Ele falou que é importante lembrar de que a
aspectos religiosos em muitos movimentos progressistas no mundo, né? Inclusive, ele menciona o exemplo de Califórnia, da organização dos trabalhadores rurais em Califórnia, organizados por César Chaves, que foram fortemente católicos, né, nesse movimento. E sobre Califórnia, ele falou que ele está muito feliz porque ele é de Nova York originalmente, e Nova York era a cidade mais criticada pela direita nos Estados Unidos, mas agora é a Califórnia. E em Califórnia é tipo o centro de organização sindical e com muitas greves, inclusive uma greve dos assistentes, professores assistentes na Universidade dele, que ganharam um aumento de 50% numa greve no ano passado. Meu nome é Ralu. Primeiro, agradecer ao professor Kevin pela excelente palestra, né? Minha pergunta é, o professor Kevin falou que na Comuna de Paris, né, pela primeira vez a classe trabalhadora viu, né, que era difícil enfrentar um sistema assim, industrial, burocrático, né, de maquinaria, que já estava pronta, e a classe trabalhadora teve dificuldade e viu que era uma coisa impossível, né, tomar conta desse sistema de maquinaria, né? Então eles perceberam isso na Comuna de Paris, né? Agora, recentemente eu assisti o filme do Oppenheimer, né? Que fala sobre como o Partido Comunista, né, nos Estados Unidos, né, eles conceberam, né, lá em Los Alamos, né, a bomba nuclear, né? Então, quer dizer, o sistema hoje de maquinaria é um sistema nuclear, né? Quer dizer, é um sistema muito mais poderoso daquele da Comuna de Paris, né? E vendo isso, né, nessa perspectiva, o professor falou assim que logo no início da palestra dele, né, que há no pós-guerra uma união, né, da classe capitalista, que já não é mais aquela classe capitalista assim solta. Ela se organiza em forma de acumulação capitalista e oligopólios, grandes oligopólios, né? Que é então um sistema de máquinas totalmente diferente, né, daquele início, né, da Comuna de Paris, né? E então o que houve nesse sentido é uma diminuição então da classe capitalista e um aumento da classe trabalhadora, né? Então eu queria perguntar ao professor, assim, como que ele vê, porque eu acho que essas conclusões que o professor tirou no final, esses 3 itens, né? Como que o professor vê hoje, o professor não colocou aí a questão nuclear, né? Mas o sistema capitalista oligopolizado hoje, ele se estrutura em forma de maquinaria, mas também, né, um programa nuclear, né? Como que o professor vê essa questão no local onde isso é o local mais avançado, né, que foi justamente onde se criou a bomba atômica, né? Os marxistas lá dos Estados Unidos. So the workers in the Paris Commune realized they couldn't take over the state, ready-made in the state, and wield it for their own purposes. What about today, when the capitalist class and the state and so on are much more advanced technologically? Ele mencionou that he mentioned that he saw the film Oppenheimer recently, and that now the capitalist class, international capitalist class, are nuclear powers. And so, how do we, in terms of your 3 conclusions, what does that mean for today? Thank you. That's all true, but I don't think it changes the conclusion, because we're also more organized and we have better technology too. I think we have to just look at specific models, like France in '68. They managed to take over for weeks and weeks certain key institutions like the media, factories of the transport system. And I know these are complicated and computerized today, but they can do it. And you know, I published my book a year before the Occupy movement. And maybe that's why I didn't have as much about
that aspect in Marx at the Margins, but I think it's terribly important. I do want to say, though, that there's also the struggle against fascism and to defend the democratic republic, and that's a very important struggle too, because what Marx was doing in his Civil War writings, these are in a way defending the extension of the state, and yet a year later he's writing in the Civil War in France to abolish the state. So it's complicated, and it really depends on the context that you're in at a particular moment, but you never want to give up on the idea of abolishing the state, I don't think. Ele entende que a questão é muito complicada, que a classe dominante, capitalismo é diferente, mas ele falou também a classe trabalhadora hoje em dia é muito maior, também tem a tecnologia que pode usar, e que é necessário estudar exemplos específicos de quando os trabalhadores conseguiram tomar controle. Por exemplo, na França, em 68, quando a classe trabalhadora tomou controle da mídia, de várias indústrias, etc. Né? And what was the last part? About the last part you said? Yeah. But the Democratic Republic. Yeah. It's not. There's a difference between Biden or Lula and Bolsonaro or Trump. That was in that context. Mas também tem a luta contra o fascismo hoje em dia e tipo os contextos mudam, né? Como a gente aqui sabe, ele não mencionou, mas como a gente sabe aqui de a diferença entre Bolsonaro e Lula, a diferença entre Trump e Biden, etc. Então não podemos desistir e temos que olhar em todos esses conflitos e questões em seus próprios contextos. Bom, there's two more here. I think as a week at 8. Hello, I'll try to speak English and then you can translate to the first question is, where can we find these notes? Because I confess that I'm a little bit surprised that Marx believed in another forms of revolution beginnings, because until nowadays we still listen in Brazil that Marx was wrong about where the revolution would start. I confess that it's a bit surprising for me to read that. So I'm interested where we can find it. Então, ela perguntou onde estão essas anotações que Marx escreveu, porque ela ficou surpreendida que ela não sabia que tinha esses escritos de Marx. And the second question is, I'm a bit curious about this idea of Marx that we do not necessarily need a state, a machinery to do a revolution. E ela queria saber sobre essa questão do Marx, que falava de que você não necessariamente precisa de Estado de fazer revolução. I'm saying that because we all know the problems in China about democratic issues, but actually they seem to have done a right movement in not authorizing American companies to operate in the country, like Google, Twitter, Facebook, because nowadays these companies seem to rule freely in the democratic countries. What I mean, it's because the absence of a state does not mean necessarily more freedom as well. If we don't put the regulation and power on the hands of the state, where we at least can have a minimal influence, the corporate power starts to rule our lives. So, example, we can dispute the state power, but I'm not sure that we can dispute Elon Musk's power or influence his decisions. Então, ela perguntou, ela está preocupada de que se a gente abolir o Estado,
o setor corporativo, né, dos capitalistas podem ter mais controle. E ela usa o exemplo da China, que proibiu várias empresas norte-americanas, né, para fazerem coisas. Que ela está preocupada de que abolir o Estado pode deixar os poderes corporativos com mais poderes. Então ela falou, podemos abolir o Estado, mas a gente vai abolir Elon Musk. And just to finish, and especially for us here in Latin America, it's so hard to think how can we operate a revolution without a state, because we are constantly attacked by imperialist power. So it's really hard for us to see this possibility without a state. Yes. Let me start with the first question, which is a simpler one, which is a lot of the notes, I would say most of the ones I was referring to are published. The notes about India and Algeria that I mentioned are published in English, actually. Most of the rest is published in German or a combination of German and English, but there is a certain amount of stuff that's not been published. But I would say 2/3 of what I was talking about has already been published, and you can find the footnotes in my book, Mars at the Margins. Então, ele acha que 2/3 das anotações que ele referiu no trabalho são publicados ou em inglês ou em alemão em inglês. Eu duvido em português, né? Mas nas referências dele, no livro dele, Marx nas margens, tem todos os lugares onde você pode achar essas anotações. Yeah, I mean, the problem with the state is that, you know, it's just it's a capitalist state. I don't know of any state that isn't. Now, the democratic state is worth defending. I think that's very important. And of course, you mentioned control of the big corporations. That's a pretty hard thing to do, but we have to try for it. Some control. But think of also civil and human rights. You know, we want laws against, like, brutalization of women. We want laws against racial discrimination. We want laws to defend LGBT and transgender people. This is absolutely necessary. So yeah, we have a state. So I was talking about the positive abolition of the state. The German word is Aufhebung, that you negate but you replace with something higher. Because as you said, if we, you know, the far right in the U.S. wants to abolish all the state except for maybe the prisons and the police. They want to remove all social protections. Então, ele apoia um Estado democrático em que onde tem medidas para contra as opressões de mulheres, contra as opressões racistas e contra a comunidade LGBT, pessoas trans, etc. Mas essa é uma questão. Então, ele apoia a ideia de que você pode lutar para Estado mais democrático. Yeah, just really quickly, one last point. Compare Nicaragua in 1979 to Venezuela 20 years ago. Nicaragua, they got rid of the army and they formed a people's army. That's really important. Whereas Chavez is ruling through the military. That same military is still there. I know they talk different slogans, but Chile, they talk democratic slogans until September 1973. Compara, por exemplo, Nicarágua, 20 anos atrás, que aboliu o exército e constituiu tipo uma forma de milícias populares, etc., com Venezuela 20 anos atrás, onde Chávez tinha que liderar o país através das instituições militares já existentes. Os militares chilenos
em 73, falavam que eles apoiavam a Constituição do país, etc., mas eles acabaram fazendo golpe. Maurício. Boa noite, parabéns pela apresentação, professor Anderson. A minha questão é relativa à historiografia marxista e sobre as narrativas de formação e desenvolvimento do capitalismo. Aquilo que aqui no Brasil nós chamamos de debates da transição. Talvez o mais famoso é o debate entre Maurice Dobb e Paul Suisse, debates ligados ao grupo de história do Partido Comunista da Grã-Bretanha. E nós temos narrativas muito populares dessa formação, dessa expansão do capitalismo, feito por Eric Hobsbawm, Christopher Hill, de certa forma, e P. Thompson também desenvolvendo a industrialização. A primeira impressão é de que, é uma impressão minha, é de que você faz uma narrativa de história econômica do capitalismo e também uma narrativa de história social que tem autonomia, mas às vezes as duas vão perdendo o contato, no sentido que você tem um desenvolvimento econômico quase linear de um lado e do outro aparecem as resistências e falta interação. O próprio Hobsbawm dizia que eles eram obrigados a ler o livro de C.R.L. James, Jacobinos Negros, The Black Jacobins, escondidos, que era proibido, que o James tentava intercalar não o termo, interseccionar a revolta colonial, revolta anti-escravista, com o próprio movimento de expansão do capitalismo. Então, a partir das suas reflexões, quais seriam as possibilidades de retomarmos os debates da transição, discutir, por exemplo, a ideia de sistema atlântico do Wallenstein, a obra também do historiador indiano Jairus Banerjee, como é possível retomar os debates de transição sobre a transição pelos marxistas, fazendo esse acréscimo que o próprio Marx tinha no seu método. Ficou claro? Se dá trabalho, né, Maurício? Sorry, and so he's interested in the historiography of the great debate about the transition from feudalism to capitalism, and he wants to know if, like, your research on the late Marx and so on could have any influence on how we see things like transitions between modes of production and so on. He said, for example, that British communists like Hobsbawm had to read C.L.R. James secretly because they weren't allowed to read James and the Black Jacobins. And so he's more interested in maybe in the implications of your work for historiography in general. Yeah, there are, but it's hard at this late hour to give a clear answer. I'm sorry, but I'll say a little. I want to say something. Não, ele só falou que ele acha que tem implicações da pesquisa dele para esses debates sobre as transições, etc. Mas são muito complicados e muito longos e está no fim da noite. Mas eu acho que ele vai falar um pouco. Yeah, I think the one thing else I can say now quickly that occurs to me is, for Marx, I don't think it's so much like the village in India or Russia that constitutes itself as communist and then imperialism appears and it resists. I think it's when it starts to get uprooted and transformed and the consciousness changes that's when it really becomes revolutionary. Just as when the worker comes in from the countryside to the city to be those kind of, this is certainly the way C.L.R. James thought, and C.L.R. James and Raya Danievskaya, my mentor, wrote books together in the 40s, that it's when that transition is happening that's when you have the real revolutionary possibilities. Feudalism and capitalism, well, yeah, that's when we got the French Revolution.
Então, Maurício, ele falou de que ele acha que Marx acaba apontando de que quando nessas sociedades, em certos modos de produção, começam a entender as contradições e começam a voltar, é justamente onde tem as possibilidades para mudança radical. Então, ele terminou falando ele falou de, por exemplo, trabalhadores vindo da área rural para a cidade e, tipo, começaram a enfrentar um novo sistema e nesses cenários e contextos onde tem possibilidade de revolta, né? E ele mencionou de que a mentora dele, Raya Danievskaya, escreveu livros com C.L.R. James, né? Eles eram contemporâneos, né? Então, isso é importante. E a Revolução Francesa aconteceu quando tinha esse conflito na transição entre feudalismo e capitalismo. Yeah, and again, I'm sorry that it's not something I've thought about enough. Bom, acho que as perguntas acabaram, né? Tá. Então, só um último aviso que eu esqueci de dar no começo da palestra, é que na quarta-feira nós vamos receber um professor do Chile, o professor Roberto Vargas, professor do Instituto de Filosofia da Universidade Católica Silva Henriques, e vai dar uma palestra sobre tempo, espaço e capital, que vai ser também uma atividade de greve. E eu gostaria de convidar todos vocês também para participarem. Professor, por favor. Minas. Muito obrigado, pessoal. E I would like to thank you, Professor Kevin, and Professor Champurd again. Thank you so much. Yeah, I want to thank all the people who made comments. You know, this is a book I haven't finished yet that I'm actually talking mainly about. And I came here kind of tired, and now I'm very wide awake and stimulated. So thank you very much.